pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de religião. Hoje nós vamos estudar sobre resistência cultural dos povos indígenas. Pois bem, pessoal, para nós falar sobre este assunto, primeiro nós precisamos relembrar que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses em 1500, não é isso? Esse território que hoje a gente chama de Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, né, ele já era dos povos indígenas, tá? Então, o contato dos portugueses com os índios, né, levou o que a gente chama de resistência cultural dos povos indígenas, tá? Isso justamente porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, apesar deles acreditarem ter chegado na Índia, eles encontraram aqui muitas riquezas, né? Entre elas a madeira, os minérios, o ouro, e essas riquezas, né, despertou muito interesse nos portugueses, né? Isso e os portugueses, motivados para tomar posse dessas riquezas, né, iniciou-se então uma série de conflitos com os povos indígenas, e os índios, por sua vez, né, resistiram, né, a esses conflitos, né, dando início a uma forte resistência cultural, certo? Então, pessoal, o que é resistência cultural? Resistência cultural se trata de um movimento marcado, né, por reivindicações, resgate de memória e luta dos povos originários em defesa de seus direitos. Então, pessoal, só lembrando para vocês que os povos indígenas, eles são conhecidos também como povos originários, povos autóctones, povos aborígenes, né? Eles são conhecidos também como povos originários, justamente porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eram o único povos, né, que tinham aqui no Brasil eram os índios, né? Então, por esta razão, eles são conhecidos também como povos originários. Beleza, pessoal? Então, resistência cultural é basicamente isso. É qualquer manifestação, é qualquer reivindicação dos índios, né, em defesa de seus direitos. Por exemplo, quando os índios reivindicam a questão da demarcação de terra, por exemplo, isso é uma forma, né, dele resistir culturalmente, certo? Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, a população indígena no Brasil era estimada em 5 milhões de índios. Hoje a estimativa é de apenas 1 milhão de pessoas distribuídas em aproximadamente 250 etnias em todo o território brasileiro. Então, pessoal, aqui nós estamos diante de uma estatística muito preocupante, né, pessoal? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, estimava-se a população de índios em 5 milhões. E hoje, atualmente, né, estima-se em apenas de 1 milhão. A gente percebe que houve uma diminuição muito drástica, né, pessoal, na população indígena. Então, a gente percebe também que houve muitos fatores que contribuíram, né, para essa diminuição dos índios, né? Então, a gente vai conhecer quais são esses fatores, né, que de uma certa forma contribuiu drasticamente para essa diminuição, né, da população indígena, uma diminuição aí cerca de 90%, né, pessoal? Então, os fatores foram esses aqui. Primeiro, o genocídio, né? O genocídio se trata de extermínio, né, de pessoas decorrentemente, né, de sua etnia, de sua cultura. Então, houve muito a questão do genocídio contra os índios, né? Os portugueses exterminavam os índios, né, pessoal? Então, isso é genocídio, tá? Houve muito no período colonial, né? E isso fez com que a população diminuísse muito, certo? Outros também a escravidão, né? Os portugueses escravizaram os índios, né? Capturavam os índios para trabalhar nos canaviais, né? E muitas vezes durante essa captura, né, os índios morriam, né? E quando era capturado tinha a questão dos maus tratos também. Então tudo isso aqui contribuiu, né, para essa diminuição drástica aqui, né, dos povos indígenas. A questão dos preconceitos, também perseguição, a questão das doenças, né, que os portugueses trouxeram muitas doenças para os índios que até então eles não conheciam, né? Exemplo, a gripe comum, né? Hoje a gente sabe que morreu muitos índios por conta da Covid-19 devido justamente ao contato com o homem branco, né, pessoal? Na maioria das vezes, né? Então aqui a gente vai falar sobre resistência indígena, né, em dois períodos, no colonial e no período atual, para a gente perceber o que foi que mudou, né? Então, pessoal,
Quais foram os motivos das resistências indígenas no período colonial? Primeiro, domínio religioso. A gente sabe que os padres jesuítas que vieram, né, junto com os portugueses, né, eles tiveram aquela ideia de evangelizar, né, os índios, né, isso, pois na visão dos portugueses, os índios não possuíam nenhuma religiosidade, né, mas a gente sabe que foi muito pelo contrário, né, os índios eles já tinham as suas religiões, né, e também tinha a questão, né, pessoal, que os índios eles tinham muitos costumes que de uma certa forma incomodaram, né, os portugueses. Por exemplo, a questão da poligamia, né, o casamento de um homem com várias mulheres, a questão da antropofagia, a alimentação de carne dos outros, né, por exemplo, e também a questão do hábito de andar nu, por exemplo, né. Então isso incomodou, né, os portugueses, e os jesuítas disseram, não, é porque os índios necessitam da fé cristã, não é isso, pessoal? Mas só que nós sabemos que 220 anos já se passaram, não é isso? Por isso que 520 anos já se passaram e muitos índios ainda hoje andam nus, né, pessoal? Isso significa dizer que a resistência cultural foi muito forte, né, pessoal? Então, outra forma de resistência cultural do período colonial é as fugas dos aldeamentos missionários, quando os índios eram capturados, né, eles fugiam, né, isso a defesa das aldeias contra os bandeirantes, né, o sertanejo do período colonial, né, eles reagiam, né, com flecha, os índios, e também a questão da penetração dos portugueses no interior do país, e tudo isso levou o que a gente chama, né, de resistência cultural dos índios, né, no período colonial, questão das expansões de fazendas, ainda hoje, né, pessoal, isso leva à questão da resistência cultural dos índios. Agora a gente vai falar, né, das causas das resistências culturais indígenas atualmente, né, são muitas, mas aqui eu listei somente algumas delas. Por exemplo, ameaças ambientais, né, a questão das queimadas, né, o desmatamento, avanço do agronegócio, né, pessoal, área para pastagem, né, isso, e também a questão da falta de demarcações de terras é outro motivo que leva também à questão da resistência cultural, mineração e garimpo, extrações ilegais de madeiras, invasões, ataques. Então, pessoal, são muitas as ameaças, né, são muitas as causas que levam os índios a resistir, né, culturalmente, certo? Então, aqui, conforme vocês podem ver, uma forma, né, dos índios resistir culturalmente, né, isso. Aqui eles estão reivindicando o que? Demarcação de terra, né, pessoal? Aqui também, olha do jeito que eles reivindicam, né? Estão todos armados com flecha, né, isso. Eles vão para cima, né, pessoal? Aqui eles estão em Brasília. Então, pessoal, apesar de tantos, né, descaso na população indígena, mas tem os órgãos que lutam, né, em defesa de seus direitos, né. Vamos conhecer aqui os órgãos defensores dos direitos indígenas, né. Nós temos aqui a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Justiça, e suas atribuições são muitas, né, pessoal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Aí pergunta-se, isso está acontecendo mesmo, né? Eis a pergunta, né, pessoal? Eis a pergunta sem resposta. Promover estudos de identificação e delimitação, olha só, demarcação, regularização. Então, pessoal, conforme vocês podem ver, as atribuições da FUNAI, né, são muitas, né, com relação ao favorecimento dos povos indígenas, mas em meio a tantos favorecimentos, a tantas atribuições, né, isso da FUNAI, mas mesmo assim a gente vê pela televisão, né, a questão dos descasos com os povos originários, né, pessoal. Temos também aqui o CIMI, inclusive a gente viu na semana passada, né, Conselho Indigenista Missionário. A gente sabe que dentro do cristianismo tem dois tipos de missionário: aquele que trabalha para evangelizar os índios e aquele missionário que trabalha por meio deste órgão para proteger, né, os índios, para que possa garantir os seus direitos, né, a sua cultura, sobretudo a sua religiosidade, certo? Então o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, foi criado
em 1972 pela Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica é apenas uma vertente do cristianismo, né? E está ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, né, pessoal? Órgão vinculado à Igreja Católica. Seu propósito é ajudar as comunidades indígenas, né, nas reivindicações de seus direitos garantidos pela Constituição. Então, pessoal, se vocês quiserem assistir vídeos sobre este assunto, né, eu estou sugerindo 2 vídeos aqui, né, sobre este assunto. Só basta clicar neste link, tá? Que você é direcionado para os vídeos. Se vocês quiserem ler mais sobre este assunto, né, tem 2 sugestões de leitura aqui, beleza? Aqui tem 4 questões para serem respondidas. Valeu, pessoal!